Fala, pessoal! E aí, belezeira, queridos? Tudo jóia? Gostaram do meu boné? Ó, meu boné novo, minha camiseta. Olha que da hora que ficou essa camiseta. Ó, fala aí, hein? Fala, hein? É aquele negócio, velho, quando descobre as coisas, ainda mais quando tem a ver com tecnologia digital, abusa, né? Mais do que devia até. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao estudo morfológico e organológico dos vegetais, né? Então a gente continua da onde nós tínhamos parado, né? A nossa última aula a gente aprendeu, a gente estudou a organologia e a morfologia das raízes e do caule. Hoje a gente vai estudar a morfologia das folhas, das flores e do fruto. E no finzinho, a gente vai falar um pouquinho daquelas diferenças, né, que existem entre os dois grupos que compõem as angiospermas, que vocês sentiram falta na aula de angiosperma, né? Mas não tinha como eu falar das diferenças entre dicotiledônia e monocotiledônia sem antes a gente estudar todos os tecidos, todos os órgãos e toda a morfologia vegetal, tá bom? Então não se preocupa que no finzinho da aula a gente vai estar lá arrebentando tudo, tá joia? Muito bem, as folhas. O que são as folhas? As folhas são estruturas fundamentais na vida da planta, tá? Fundamentais. Por quê? Porque é através das folhas que duas situações fisiológicas importantíssimas da planta ocorrem. A primeira é a fotossíntese, né? Então, sem folha, na maioria dos casos, 99% das vezes, sem folha a planta não tem como fazer fotossíntese. É nas folhas em que se encontra a maior concentração de cloroplastos, portanto de clorofila, portanto a fotossíntese acontece na folha, basicamente. Então, as folhas são responsáveis pela realização da fotossíntese. Outra coisa, as folhas são responsáveis por trocas gasosas. A gente já até viu um pouquinho isso, né? As trocas gasosas que ocorrem através do estômato e dos hidatódios. Fundamental, fundamental. Lembrando que estômato é troca gasosa mesmo. Hidatódio é a liberação de água na forma líquida, né? Mas as folhas são responsáveis pelo processo de transpiração e, mais importante que isso, esse processo de transpiração leva à condução de seiva bruta através do xilema. Nós vamos ter aula disso mais para frente, não se preocupe, tá? Então, folha é fundamental. A gente, para estudar as folhas, a gente divide elas em partes, tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha da folha e as suas partes, tá? Então, a folha ela é formada, basicamente, o local aonde ela fica grudada no caule chama-se bainha, tá? Esse local é um local um pouquinho mais alargado, um pouquinho mais dilatado e gruda a folha no caule. Se a gente continuar pela bainha, a gente vai ver o pecíolo. O pecíolo é a haste, né? É uma haste que está ligada à bainha, portanto, fixa, sustenta, suporta a estrutura foliar, tá bom? Ao longo do pecíolo, ao longo do pecíolo, a gente encontra as ramificações, né? A gente encontra as nervuras. O que são essas nervuras? As nervuras são os vasos condutores de seiva. É o xilema e é o floema. Se você olhar aqui na nossa figurinha, ó, então aqui é a bainha, aqui é o pecíolo, e tudo isso aqui, ó, todas essas ramificaçõezinhas aqui, ó, são as nervuras. As nervuras são feitas de xilema e de floema, tá bom? Entre as nervuras, a gente encontra, entre elas, então, por exemplo, aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, a gente encontra as células parenquimáticas de preenchimento, né? As células parenquimáticas clorofiladas, as células parenquimáticas palissádicas e lacunosas, Essa região entre as nervuras, a gente chama na folha de limbo, tá bom? E, por último, a gente encontra aqui pequeninas projeções filamentosas, né, chamadas de estípulas. Estípulas, normalmente elas ficam na base da folha. Tá bom? Então, vamos para o próximo slide, queridos. Aqui vamos falar um pouquinho da anatomia interna, né? A gente já falou, mas vamos dar uma recapitulada. O que é a epiderme? A epiderme é essa camada de tecido, essa camada de células aqui é um tecido de revestimento, né? Muitas vezes normalmente as folhas apresentam apenas uma única camada, daí a gente chama de uniestratificada. Mas em algumas plantas de deserto, como os cactáceas, por exemplo, as xerófitas, elas têm uma camada epidérmica maior, mais grossa, mais espessa, até porque elas precisam evitar o máximo possível de transpiração.
Então, a gente diz que nessas plantas, como tem uma camada mais espessa, de mais células na epiderme, a gente diz que elas são pluriestratificadas, tá? O que a gente encontra na epiderme? Já discutimos antes, os estômatos que realizam troca gasosa e a cutícula que auxilia na redução da transpiração natural, né? A transpiração cuticular, ela promove economia hídrica, tá? Então, a gente tem epiderme superior aqui e epiderme inferior aqui. Lembrando que os estômatos normalmente ficam na epiderme inferior. Tá dando pau na minha camiseta aqui, mas vamos que vamos. Que é o mesófilo foliar, você lembra? É a região interna da folha, né? É o recheio do sanduíche, né? Por assim dizer. Tá? O mesófilo foliar, a gente já estudou isso, ele é constituído de parênquima, de preenchimento clorofiliano, né? E são dois tipos do ponto de vista físico. A gente tem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. O palissádico é tudo célula juntinha e o lacunoso, entre as células, a gente encontra, como aqui no esquema, está bem mostrado, né? As lacunas que existem, os espaços que existem entre as células desse tecido, tá bom? Então, essa é a estrutura interna das folhas. Muito bem. Quando a gente fala de estrutura interna, a gente não pode deixar de citar os feixes de vasos condutores, os feixes vasculares. São as nervuras que eu já comentei com vocês momentos atrás, tá? Então, aqui nesse esquema, a gente está vendo, ó, isso aqui é um feixe de xilema e de floema. O xilema fica sempre na parte superior. Tá? Ele sempre está voltado para a região superior, enquanto o floema, na folha, isso, tá? Enquanto o floema na folha, ele fica voltado para a região da epiderme inferior, tá? Então, aqui, então não esquece, hein? Xilema fica na folha para cima, floema fica na folha para baixo, tá bom? Não estou falando do sentido de transporte, hein? Isso aí é outra aula, tá? Estou falando da localização. É mais comum a gente encontrar em angiospermas do grupo das monocotiledôneas feixes vasculares paralelos. Daí a gente chama essas plantas de paralelinérvias. Enquanto nas angiospermas do grupo das dicotiledôneas, a gente encontra nervuras ramificadas, né? A gente chama de peninérvias, né? ou reticulares, né? Tudo bem? São nervuras ramificadas. Tá joia? Vamos para o próximo, então, meus anjos. Olha aqui. Algumas especializações da folha. Uma delas é espinho. Os espinhos são folhas transformadas, tá? Normalmente formando estruturas duras, pontiagudas, que têm função de redução na perda de água por transpiração e até mesmo de defesa contra a herbivoria, tá bom? Então, cuidado que espinho não é a mesma coisa que acúlio, hein? Acúlio é anexo epidérmico. Espinho tem vaso xilemático e floemático como uma folha. A diferença é que é uma folha muito reduzida para evitar a herbivoria e para reduzir a perda de água por transpiração, tá? Às vezes a gente encontra folhas modificadas formando gavinhas, que são folhas que formam folhas em forma de espiral, né? Ajudando a planta a se fixar em algum substrato, em alguma outra árvore. Lembrando que gavinha pode ser tanto de origem foliar como de origem caulinar. Então, as gavinhas podem ter origem do caule e as gavinhas podem ser um tipo de caule e podem ser um tipo de folha. Tá? Isso vai depender da espécie da planta. E a gente encontra ainda as brácteas, né? Já viram os antúrios? Antúrio é muito comum, né? Copo de leite também é muito comum. Então, o antúrio, ele possui a estrutura floral do antúrio, a gente está vendo aqui, ó, a estrutura floral, a flor é isso aqui, ó, é essa estrutura. Isso aqui é a flor, tá? Isso aqui é a flor, inclusive uma flor que a gente chama de espiga. Tá? É um tipo de flor chamada espiga. Essa estrutura avermelhada que você está vendo aqui, que eu estou passando o mouse em volta, isso não é a flor, nem muito menos pétala. Isso é uma folha modificada chamada bráctea. Essa folha ela existe para atrair agentes polinizantes. Ela é colorida, inclusive, por causa disso. Isso aqui, a bráctea, não é pétala. A bráctea é uma folha modificada. Tudo bem? Belezinha? Vamos para o próximo slide, então, meus fofinhos queridos. Olha lá. Flor. Outra estrutura cuja qual a gente já discutiu bastante quando a gente falou lá de angiosperma, né? Mas vamos falar mais um pouquinho, vamos falar para que ela serve. Qual é a função da flor? Antes de mais nada, a flor é uma folha modificada para reprodução.
tá? E flores são estruturas exclusivas de angiospermas, não tem em outro grupo. Ah, professor, mas não tem flor em gimnosperma. Lembra que eu falei? Em gimnosperma é uma estrutura com função de flor. Não pode chamar de flor, a gente chama de estróbilo, não vai esquecer disso, pelo amor de Deus, hein? E é após a fecundação das flores que surgem as sementes e os frutos. Então, as sementes e os frutos são originados a partir da estrutura floral. Tá legal? Como é que a gente vê isso aqui mesmo? A gente já estudou isso antes. O pedúnculo tá aqui, ó, é a haste que segura a flor na planta, né? Aqui o receptáculo, onde se encaixam as sépalas e as pétalas, tá? Lembrando que as pétalas são coloridas para atração de agentes polinizadores, tá? O conjunto de estruturas sexuais masculinas, ó, tá aqui, ó, são essas daqui, ó. O conjunto, como é que chamava mesmo? Androceu, né? E cada uma dessas estruturas é chamada de quê mesmo? Filete, né? É o filete mais a antera, né? Essa estrutura toda chama-se estame, tá? Então o estame é o filete mais antera, e o conjunto de estames a gente chama de androceu, tá legal? Aqui a gente tem o pistilo, né? O pistilo é formado por estigma, estilete, ovário, e aqui dentro a gente tem o óvulo, estrutura que será responsável pela produção da semente após a fecundação da oosfera pela célula gamética encontrada no grão de pólen. Lembrando, o grão de pólen é o gametófito masculino, não vai esquecer disso, tá bom? E o que é esse lance de carpelo, hein? Ah, desculpa, antes de mais nada, aqui eu tenho só um pistilo, mas se eu tivesse um conjunto de pistilos, eu chamaria de gineceu. E os pistilos são formados por pequenas folhinhas, tá? Folhinhas transformadas, que a gente chama cada uma delas de carpelo, tá? Então pensa assim, pensa numa banana, vamos pensar numa banana. Então eu pego a banana e descasco a banana. Estou descascando a bananinha aqui para você, certo? Banana descascada. Cada casca, cada pedaço que eu puxei é uma casquinha da banana. Agora vamos pegar um pistilo. Imagina que eu consegui pegar um pistilo, eu vou descascar esse pistilo, tá? Cada partezinha dessa, cada casquinha dessa, no pistilo, a gente chama de carpelo. Tá legal? Carpelo. Fechou, meus queridos? Então não se esqueçam, as flores são folhas modificadas com o intuito de reprodução. Vamos avançar mais um slide aqui, gente. Só que é o seguinte, o que a gente viu? Sempre quando viu uma flor, a gente viu uma flor com um único óvulo. Flor com um único óvulo origina fruto com uma única semente. Tá legal? Mas isso não é a regra. As flores, dentro de seus ovários, podem apresentar vários óvulos, tá? Não necessariamente um óvulo só, pode ter mais de um. Quando tem mais de um óvulo, a gente tem várias sementes formadas a partir do mecanismo de fecundação, tá? Lembrando que cada óvulo fecundado, cada óvulo que teve sua oosfera fecundada vai dar origem a uma semente, tá? Então a gente tem flores com múltiplos óvulos e a gente tem flores com um único óvulo, tá? E isso vai dar diferença na hora que for formar o fruto, tá? A gente vai ver agora as estruturas que geram frutos, né? Vamos ver como é que isso acontece. Então é o seguinte, antes de a gente começar a falar de fruto, vamos deixar um pouquinho mais para o fim, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de inflorescência. Inflorescência é o seguinte, é um monte de flor contidas em uma única estrutura, tá? E você tem N disposições, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, o tipo de flor que a gente encontra aqui, ó, eu tenho um suporte e cada bolinha dessa representa uma flor. Esse tipo de inflorescência a gente chama de capítulo, tá? A gente encontra nas flores de margarida, no girassol e por aí vai, tá? Lembrando que essa estrutura que todo mundo aqui confunde, as pétalas do girassol. Isso aqui não é pétala. Isso aqui não é pétala. Isso aqui é folha modificada para atrair os polinizadores. As pétalas estão aqui, ó, estão aqui dentro e são pequenininhas, só dá para ver com lupa, tá? Então, esse tipo de inflorescência é chamada de capítulo. Espiga. A espiga é um eixo central que tem um monte de flor. Olha aqui, como eu tinha mostrado para vocês, o antúrio, né? Isso aqui é uma espiga. Esta é a flor. Tá? Ah, professor, por que chama espiga de milho? Por que chama milho de espiga de milho? Porque o milho é uma inflorescência. Cada sementinha, cada grãozinho de milho foi uma flor.
Então, o milho tem várias... Sabe aquele cabelo que você tira do milho, quando você descasca o milho? Não tem aquele cabelinho marrom que todo mundo arranca? Sabe o que é aquele cabelinho? Aquele cabelinho é o estilete do pistilo. Só que é um estilete grande que dói, um estilete gigantão, gigantão, tá? Aquilo é um estilete. Na pontinha dele você vai encontrar um estigma. E cada fiozinho daquele é ligado até uma sementinha contida no milho, né? A gente só vê o milho depois de fecundado, depois de formado a semente, tá? Mas o milho é uma inflorescência do tipo espiga. E aqui a gente tem o nosso último exemplinho, né, de inflorescência, o cacho, né? O que é um cacho? Ele tem um eixo do qual partem várias flores, né? Vários pedúnculos florais. Então aqui você forma o cachozinho. É o que a gente encontra na banana, por exemplo, tá bom? Então vamos para o próximo slide, fofinhos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do fruto agora, né? Fruto, aquela estrutura deliciosa que a gente adora comer. Tem que cuidar, tem que tomar cuidado, porque nem sempre nós estamos comendo fruta. Às vezes eu estou comendo uma coisa que não é fruto, hein? A estrutura do fruto, basicamente, ela é oriunda, o normal, o comum, ela é oriunda do processo de desenvolvimento do ovário após a fecundação, tá? Então, o ovário se desenvolve e dá origem a uma estrutura que a gente chama de fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro ele é constituído pelo seguinte. Então, a parte externa do ovário, depois de desenvolvido, dá origem ao que você chama de casca da fruta, né? A casca da fruta, nós, biólogos, chamamos de epicarpo. A parte carnosa da fruta, da qual a gente se alimenta e gosta, a gente chama de mesocarpo. Cuidado que tem mesocarpo que é seco, viu? Nós vamos discutir já já. E a parte mais interna do ovário, né, a parte da parede interna do ovário, vai dar origem ao endocarpo, tá? E o endocarpo normalmente forma a casca da semente. A semente está aqui no meio, né? Lembrando que a semente é o resultado da fecundação da oosfera e do desenvolvimento dessa estrutura dentro do óvulo. O óvulo acaba se transformando na semente. Tudo bem? Belezinha? Vamos para o próximo aqui, meus queridos. Então é o seguinte, o fruto verdadeiro, a gente pode classificar ele, né? Lembrando que ele é oriundo do desenvolvimento do ovário. Então, a gente classifica em vários tipos, fruto carnoso, fruto seco, tá? Nós vamos discutir isso agora. Os frutos carnosos são aqueles que têm pericarpo, mesocarpo, alguma estrutura sua carnosa, né? Que tem massa, tudo bem? Quando tem muita semente, quando é o mesocarpo, ou o endocarpo desenvolvido tem muita semente, forma um tipo de fruto que a gente chama de baga, tá? Quando a semente é única, tá? A semente é única e ela tem uma espécie de casca fundida ao endocarpo, né? Ocorre uma fusão da casca ao endocarpo do fruto, formando o que a gente chama de caroço, você tem um tipo de fruto chamado drupa. Tá? Esse é o exemplo do pêssego, da manga, a azeitona, o abacate, tudo isso daí, com uma única semente, é drupa. É um tipo de fruto carnoso chamado drupa. Tudo bem? A baga, melancia, melão, pepino, goiaba, tá? E por aí vai. Vamos para próxima classificação. Agora a gente vai falar um pouquinho de frutos secos, né? É o fruto que não apresenta pericarpo, não apresenta endocarpo, mesocarpo, não apresenta isso carnoso. Ele é sequinho, ou então assim, bem pouquinho carnoso. Tá? A gente encontra muito esse tipo de fruto seco nas leguminosas, né? Formando o que a gente chama de vagem ou legume. Sim, sinônimo de vagem é legume, tá bom? Então, aqui a gente tem o exemplo da ervilha, né? Aqui são as sementes, tá? São as sementes, elas são originadas de um óvulo, de vários óvulos, aqui a gente tem vários óvulos, tá? E o fruto é isso aqui, ó. O fruto é essa parte aqui, é a vagem em si. O fruto é essa vagenzinha aqui, ó. Você veja que ele é seco. Quando você pega a semente de girassol, por exemplo, né, o que o pessoal costuma chamar no interior de painço, olha aqui, ó. Aqui, ó, do lado de fora, a gente tem o epicarpo. Do lado de dentro daquela casquinha, a gente tem o endocarpo, tá? E aqui no centro a semente. Então, o fruto é a casquinha. Olha que louco. Quando você está comendo semente de girassol, você está comendo só a semente, mas se você pegar ela inteira, completa, aquela casquinha que você chama de casca, aquilo não é casca, aquilo é o fruto, só que é um fruto seco. Tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Mais um slidezinho. E quando o fruto é de mentira, hein? Quando é que o fruto é de mentira?
quando a estrutura carnosa não deriva do desenvolvimento do ovário, tá? Então, para ser fruto de verdade, tem que ser o desenvolvimento do ovário. E se a estrutura carnosa vem de outra parte da flor e não do ovário, bom, aí a gente chama de pseudofruto, tá legal? Aí é pseudofruto, fechou? Não é um fruto verdadeiro. Qualquer outra parte de uma flor pode se desenvolver, tá? E se tornar, inclusive, uma estrutura comestível, tá? Mas, assim, quando é do ovário, é fruto. Quando não é do ovário, quando é qualquer outra parte, a gente chama de pseudofruto, tá? Por exemplo, às vezes a gente tem aí pseudofrutos chamados de simples. Por quê? Porque, em alguns casos, ocorre o desenvolvimento não do ovário, e sim do receptáculo. Então, o receptáculo começa a se desenvolver e ele vai abraçando o ovário, ele vai abraçando o pistilo, tá? E encerra a estrutura que vai conter as sementes dentro do receptáculo. Um exemplo clássico disso é maçã, pera, tá? Caju, né? Onde é que está o fruto? Onde é que é o fruto do caju de verdade? Ó, é isso aqui, ó, essa parte aqui, ó. O fruto do caju é um fruto seco, tá? Essa estrutura aqui que todo mundo chama de fruto não é fruto, é um pseudofruto, tá? É um pseudofruto simples. Fechou? Que é a perinha, né? Isso aqui também é o receptáculo que se desenvolveu. Aqui é o desenvolvimento do receptáculo, tá? Quando a gente tem o fruto agregado, o que é isso? Então, olha só, dá uma olhadinha no morango, você vai entender agora. Tá vendo cada uma dessas coisinhas aqui, ó? Cada uma dessas coisinhas aqui, ó. Isso, aí você pensa, essa é a sementinha. Não, não é. Cada uma dessas estruturinhas aqui é um fruto. Eu sei que você está me achando louco, mas não é, é fruto. Pensa o seguinte, pensa que cada uma dessas bolinhas aqui é como se fosse uma semente de girassol. Só que aqui, cada uma dessas estruturas estão todas grudadas, estão todas fundidas por um tecido que se desenvolveu e se tornou carnoso, tá? Na realidade, esse tecido ele provém do que a gente chama de aquênio, tá? É uma estrutura chamada aquênio. Então, esse tecido se desenvolve, tá? Fica carnoso e envolve e gruda todos os mini frutinhos, tá? Em uma estrutura só. Daí a gente chama isso de fruto agregado. Por quê? Porque eu tenho um baita monte de fruto aqui, tudo agregado numa única estrutura. Então, o morango é um fruto falso, é um pseudofruto, e é chamado de fruto agregado, tá bom? Lembrando que a origem, tá, é do receptáculo que se desenvolve, tá, se transformando numa estrutura que a gente costuma chamar de associação de aquênios. Beleza? Então, vamos lá, queridos. O próximo slidezinho aqui, ó. Vamos para o próximo. E ainda a gente tem os frutos que são decorrentes do desenvolvimento de uma inflorescência, tá? A gente costuma chamar de fruto múltiplo, mas tem autor que chama de infrutescência. O que é isso? É quando você tem uma inflorescência, são várias flores na mesma estrutura, né? Na mesma haste, por exemplo, e todas essas flores se desenvolvem, às vezes se fundindo, às vezes não, tá? Então, por exemplo, o abacaxi. Cada um dos hexágonos aqui do abacaxi, né, das estruturinhas, é uma flor que se desenvolveu. É uma flor que foi fecundada e se desenvolveu. Só que essas flores acabaram se fundindo, formaram pequenos frutos que se fundiram, tá? E aí a gente tem, então, uma infrutescência. O mesmo vale para o figo, que é uma delícia, diga-se de passagem, pena que é caro, mas é uma delícia. O figo também é uma infrutescência, a amora também é uma infrutescência. Então, a infrutescência é o desenvolvimento de vários frutos, às vezes se fundem, como é o caso do abacaxi e o caso do figo, às vezes não se fundem, como é o caso da amora. Tudo bem, meus queridos? Belezinha? Bom, chegou a tão esperada hora que vocês tanto queriam para falar das angiospermas, né? A diferença entre os dois grandes grupos de angiospermas. A gente tem as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Para isso, eu preciso explicar para vocês o que é o cotilédone. Você já com certeza pegou uma semente de feijão, né? Se você apertar ela com força, você quebra ela em duas partes. Cada uma daquelas partes é o endosperma que vai servir de nutriente para o embrião durante os estágios de germinação, tá? Como tem duas partes do endosperma, a gente chama de dicotiledônea. Se você for pegar uma semente de milho e espremer, você não consegue quebrar ela de jeito nenhum, muito menos em duas partes, tá? Por quê?
porque ali só temos um cotilédone, tá? Então, a gente divide as angiospermas em dois grupos. Aquelas cujas sementes têm apenas um cotilédone e aquelas cujas sementes apresentam dois cotilédones, né? E quando a gente vai estudar essas plantas, a gente vê que não fica, as diferenças não ficam só aí. Então, falando das monocotiledôneas, por exemplo, elas normalmente apresentam flores com 3 pétalas ou múltiplos de 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15 e por aí vai, tá? Toda vez que você encontrar pétalas assim, nessa disposição, e com esses múltiplos, vai por mim, pode ser uma monocotiledônea. As monocotiledôneas também apresentam as nervuras de suas folhas paralelas, a gente chama de folha paralelinérvia, tá bom? E normalmente a bainha dessas folhas ela é mais larga, mais grossa, mais comprida, tá bom? O caule das monocotiledôneas contém feixes vasculares, tanto floema quanto xilema, desorganizados, dispostos de forma completamente irregular ao longo do caule, tá? Mas sempre obedecendo aquela história, né? O floema sempre direcionado para o lado externo do caule, enquanto o xilema direcionado para o lado interno. Isso ainda se obedece quando a gente estuda as monocotiledôneas, tá? Quanto à raiz, a gente encontra raízes fasciculadas, são raízes em forma de cabeleira nas monocotiledôneas. Não tem um pivô, não tem um eixo central, tá legal? Nas dicotiledôneas, além dos 2 cotilédones, a gente encontra nas flores, por exemplo, 5 pétalas ou múltiplos, tá? Mais raramente 2 ou 4, mas o comum é a gente encontrar de 5 em diante. 5, 10, 15, 20, 25. Aí você vai falar, porra, Zé, mas e quando o 15 é múltiplo de 3 e múltiplo de 5? Como é que eu vou saber quando é uma e quando é outra, então? Aí você vai olhar outras características, né? Quando uma característica não lhe serve para você definir se é mono ou dico, você procura outras características, tá bom? Não vai ficar insistindo nessa daí, né? As folhas das dicotiledôneas têm nervuras ramificadas, tá? São nervuras espalhadas nas folhas, e a bainha normalmente ela é bem menor do que a bainha que a gente encontra nas folhas de monocotiledôneas. O caule tem feixes vasculares totalmente organizados, tá? Dispostos de forma cilíndrica, forma um cilindro perfeitinho, bonitinho, tendo o floema para o lado de fora e o xilema para o lado de dentro, tá? Outra coisa que a gente costuma encontrar nas dicotiledôneas são raízes com um eixo central. Esse eixo a gente chama de raiz pivotante, tá? É a partir desse tipo de raiz que surgem raízes secundárias, os pelos absorventes e tudo mais. Inclusive, foi um exemplo que eu dei para vocês na nossa aula de histologia da raiz, né? Tudo bem? Belezinha? Queridos, então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, entendido tudo, e não se acanhem em me procurar para tirar dúvida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom, bons estudos para vocês. Falou, moçada. Tchau, tchau.